com o shopping, tá? Está mais próximo da ponte a nova ponte da Rodovia dos Bandeirantes do que do shopping propriamente dito, tá? Mais detalhes você acompanha durante a programação. 10h45. CBN, Café com Política. São 10h45. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, Felipe e todos os nossos queridos ouvintes CBN Campinas. Tudo jóia, e vocês? Tudo tranquilo. Tudo certo, Bruno. Tem algumas situações aqui, principalmente nessas últimas horas lá na cidade do Guarujá, que tem repercutido bastante e entra no debate sobre quando a autoridade de Estado, municipal, de governo deve entrar ou não em algum assunto que está relacionado à segurança das pessoas. Foi a questão envolvendo a operação da Polícia Militar numa chacina que aconteceu na cidade do Guarujá. Os moradores acusam a PM, né, e acham que a rota sitiou a favela e causou a situação, nesse caso, em que há uma até relação com a ação de milícia que troca a justiça por vingança ali dentro da cidade do Guarujá, que, aliás, é um município que há alguns anos vem mostrando que uma situação como essa poderia acontecer. Vamos ouvir a fala do governador Tarcísio de Freitas, que comentou a respeito da ação da polícia diante da situação. Não houve hostilidade, não houve excesso, houve uma atuação profissional que resultou em prisões e nós vamos continuar com as operações. Todas as ocorrências vão ser investigadas. Agora, nós não podemos permitir que a população seja usada e nós não podemos aí sucumbir às narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas, a gente está enfrentando o crime organizado e a gente tem que ter consciência disso. O como é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Foram 10 mortos e tem, Bruno, relatos de tortura no final de semana, de ameaças à comunidade, e agora fica uma situação em que o governador se viu na necessidade de fazer um pronunciamento, não? Pois é, o governador tem que se pronunciar, né, Carol, até porque a gente está falando de uma operação, como você muito bem relatou, gerou uma quantidade grande de pessoas mortas, né? Tem esses casos de denúncia também envolvendo aí as torturas. E eu acho que o problema principal, né, Carol, que é o problema da grande pauta da segurança pública, que é a gente entender que se trata de uma realidade multifacetada. O governador tem razão quando ele fala que há uma questão de disputa de narrativas e o próprio Estado também tenta fazer com que se controle a sua narrativa a respeito dos fatos, né? Eu acho que essa é uma dimensão interessante da gente pensar aqui acima de tudo. Porque se a gente considera que, de fato, você tem o problema do tráfico, você tem, de fato, o problema ali relacionado ao crime organizado como um todo, é tão verdade quanto isso que você ainda falou no começo, né? A dimensão das milícias, as pessoas com medo, um lugar onde a autoridade do Estado não chega. E tem, obviamente, a tragédia grande também, que é a perda da vida do policial, né? Que é um ponto também que a gente tem que considerar, né? Que, como fruto de todo esse processo de insegurança, você tem a morte de uma pessoa que está ali servindo como qualquer outro servidor, né? Então, ele está atuando profissionalmente, claro, dentro daquilo que é o seu escopo, dentro daquilo que é a sua atuação. Eu acho que esse é um problema quase que insolúvel, infelizmente, né? E se a gente considera o Estado de São Paulo, sobretudo, e a gente olha para os indicadores que recentemente foram divulgados no âmbito do Fórum Nacional de Segurança Pública, a gente vê que todos os indicadores eles continuam muito ruins no Estado como um todo, né, Carol? Esse é um gargalo que, inclusive, na própria campanha eleitoral, a lógica que o Tarcísio, principalmente, imprime no que diz respeito à questão da segurança é muito daquilo que a gente observou nos últimos anos no governo federal também, né? É a ideia de você ir para cima, para o confronto, para o enfrentamento, no sentido de tentar resolver. Mas a gente sabe que esse não vai resolver o problema, né? O problema envolvendo tudo isso, tráfico, milícia, etc., tem a ver com o Estado, cuja estrutura não chega no lugar, não chega na comunidade, não chega onde deveria chegar e abre margem, né? Eu gosto sempre de lembrar, na base do próprio conceito de Estado, Carol, tem uma ideia de que, assim, o Estado é quem detém o monopólio do uso legítimo da força e dos mecanismos de coação física. Quando o Estado não chega, outros grupos fazem isso. Por quê? Porque querem controlar o território, querem controlar as relações dentro daquele território e querem fazer impor a sua autoridade. É aí que surge o crime organizado, é aí que surge a milícia, assim por diante. Então, é uma falha do Estado, e é com isso que o governador também deveria estar preocupado, assim como o governo federal e os demais, porque a pauta da segurança tem que ser uma pauta, né, de cooperação entre os entes, vamos dizer assim. A falha está lá atrás, no fato de que o Estado, as instituições, os serviços, as políticas não chegam. E se não chegam, tem alguém que chega, infelizmente. Importante ressaltar o registro que houve
antes desta operação da polícia lá em Guarujá, a morte do policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Ele é um soldado da Rota, a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar. É uma força especial da PM, foi na quinta-feira, foi lá no Guarujá. E nas redes sociais, os PMs de diferentes batalhões estavam fazendo postagens sobre que eles não iriam ao velório do amigo sem antes promover o do inimigo. Então, essas postagens também incendiaram as discussões lá na cidade do Guarujá, que já havia um problema de segurança pública há algum tempo, e o que acabou ou não, a gente não pode afirmar, mas são fatos que estão sendo registrados, e a gente aqui tem esse trabalho de pelo menos pontuar, olha, houve um assassinato, depois teve esta operação, agora os policiais também fazem postagens na internet relacionadas, e a comunidade também dando entrevistas contra as autoridades policiais. Então é um assunto que deve render ainda bastante repercussão, e aqui no Café com Política a gente fala do posicionamento, então, quando o governador decide falar. Agora, existe uma outra movimentação, Bruno, que está indo em direção lá do IBGE, que são de alguns prefeitos aqui, ou assessores da região, tentando, com a nomeação de Márcio Postman, alguma abertura política, uma vez que há muita dificuldade aí nesse diálogo. E a gente deve ter notícias nos próximos dias, será? Certamente, né, Carol? Onde tem muitos que seguem a seguinte lógica, né? Já que foi criada uma dificuldade, vamos tentar vender algum tipo de facilidade. Isso porque não foi novidade para ninguém na última semana. As críticas, né, que parte da opinião pública endereçou a Márcio Postman em função da sua atuação, do fato de que não caberia nesse momento a própria indicação. A própria Simone Tebet, né, que é a ministra do Planejamento, que tem ali sob seu guarda-chuva o IBGE, se mostrando num primeiro momento, lá atrás, em entrevista aqui à Rádio CBN, não estou falando de nomeação de ninguém, por enquanto estou trabalhando com o atual presidente, se mostrando até um tanto quanto insatisfeita com esse atropelo, que pareceu um atropelo num primeiro momento perante todos, e que depois, na própria sexta-feira, né, Carol, já veio com outro discurso, fala, não, mas Postman vai ser muito bem-vindo ao ministério e tal. Então, o que acontece, Carol? Resumindo aqui para o ouvinte, a indicação política está dentro da cota particular do presidente da República, ele quis fazer essa acomodação do seu aliado, entendendo que ele, à frente do IBGE, pode cumprir algum tipo de papel que é algo do ponto de vista técnico, que é a sua área maior de atuação mesmo, menos até do que ser um cargo de perfil político, porque ele não vai estar à frente de nenhum ministério, ele está à frente de um órgão técnico, e o que soou estranho. Para os críticos não fazia sentido você acomodar um aliado político num cargo técnico. E para aqueles que são defensores, dizendo o seguinte, é uma indicação política? Ok, mas é alguém que tem um perfil mais técnico. Então, fica toda essa seara, essa discussão, e no final das contas o que a gente vai ter é, de fato, alteração aí na presidência do IBGE. Apesar do convite, ele também não concedeu entrevista até o momento, e a CBN Campinas já o procurou por 2 ocasiões, ele também não retornou, Bruno. E agora, o que os jornalistas estão fazendo, como fez o Globo, é resgatar falas e artigos antigos do Márcio. Não sei se é uma boa para ele. Mais uma questão também de disputa de narrativas, né, Carol? É algo guardadas as devidas proporções e os casos, mas é aquela história. Quando alguém que se torna uma figura pública, ou já é uma figura pública, não dá a sua versão sobre os fatos, permite que qualquer um resgate o que for, né, e faça aí a sua própria versão, a sua interpretação dos fatos. Acho que seria de muito bom tom ele, inclusive, me dar, né, conceder aí uma entrevista falando do porquê da indicação, quais são seus projetos, os planos, e avançando, até a título de apaziguamento. Né? Fale dos planos e nós Sim. faríamos as interpretações aqui. Bruno, Exato. obrigada. E depois a gente pode fazer... E depois a gente faz a crítica, ou a gente ver o que acabou acontecendo diante disso tudo, faz parte. Porque ele pode acertar e muito, a gente não sabe. Sim, exatamente, também. Assim como pode errar profundamente, ser profundamente criticado. Mas aí depende do que você vai fazer. Bruno, obrigada, viu? Amanhã tem mais cafezinho por aqui. Que agradeço, Carol. Felipe, forte abraço para vocês. Até amanhã. Um abraço para o nosso ouvinte. Até amanhã, Bruno. 10h54, novas informações sobre a suspeita de bomba ali na Avenida John Boy Dunlop. O aspirante da PM, Miguel Henrique Martins, deu mais detalhes sobre o que foi encontrado e a gente vai ouvir agora. Por volta das